E Gabigol, ídolo do Flamengo, é destaque não apenas no Brasil, mas também internacionalmente, ao lado de Mbappé e Lionel Messi. Meus irmãos rubro-negros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras. No vídeo de hoje vou falar sobre o clássico entre Flamengo e Botafogo, que acontece às 18 horas lá no Mané Garrincha, em Brasília. Vou falar sobre o treino que Vitor Pereira vai dar daqui a pouco, às 9 horas, lá no CT Ninho do Urubu, com os jogadores titulares. Vou falar também sobre a provável escalação do time de hoje. Vou falar sobre a renovação do contrato do garoto Matheus França com o Flamengo. Também a respeito de Mauro César Pereira, que detonou influenciadores do Flamengo, e também sobre outras informações sobre o nosso clube de coração. Mas antes eu gostaria de pedir a você, irmão rubro-negro, irmã rubro-negra, que ainda não segue o canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras, por favor, deixe o like no vídeo e siga o nosso canal, porque isso é muito importante para que nós possamos continuar desenvolvendo. Bom, falando sobre a partida de hoje, 18 horas, no Mané Garrincha, o Flamengo é líder do Campeonato Carioca, está 4 pontos à frente do Botafogo. Caso o Botafogo ganhe a partida, vai ficar um pontinho apenas atrás. Botafogo que vem com a força máxima, entretanto está enfrentando alguns problemas na zaga, né? Dos 5 jogadores, pode ficar sem 3 em razão de contusões. Já o Flamengo vem com um time alternativo, nenhum titular vai jogar. Time de reservas e também de garotos sub-20, tal como aconteceu na última partida do Campeonato Carioca. Então o Flamengo, gente, deve vir com a seguinte escalação: Matheus Cunha, Rodrigo Caio, mais uma vez aí tendo oportunidade para poder retomar o futebol, Pablo e Cleiton, Mateuzinho, Igor Jesus, Eric Pulgar, Matheus Gonçalves, que marcou um dos gols juntamente com o André Luiz, né, garotos também, na última partida do Campeonato Carioca, Everton, Cebolinha e Marinho, mais uma vez tendo oportunidade para poder começar jogando e mostrar serviço, e também o Mateuzão, que não é diferente. Nesse caso aqui, gente, o Flamengo vai jogar com 3 zagueiros, isso porque o Felipe Luiz está machucado, ele que é lateral esquerdo. O Ayrton Lucas é titular, está sendo poupado, inclusive vai treinar daqui a pouco às 9 horas da manhã. E o Marcos Paulo, que também é lateral esquerdo, não vai poder jogar, tá? Então o Cleiton vai ter que ser improvisado ali, o Flamengo vai jogar com 3 zagueiros e a gente espera que possa ter um desempenho melhor do que aquele que a gente tem visto, especialmente em um clássico, né? O Flamengo que pode até se sagrar campeão da Taça Guanabara hoje, mas precisa de uma combinação de resultados. Precisa ganhar a sua partida e torcer também para que Fluminense e Vasco percam, o que não é algo simples de acontecer, dada a fragilidade também dos adversários no Campeonato Carioca. A partida você assiste ou na Band ou na Cazé TV no YouTube. Bom, Vitor Pereira, como eu falei, vai treinar o Flamengo daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã. Perdão, gente. Mas você pode perguntar, mas ele não vai para a partida? Vai para a partida. Ele vai treinar os jogadores agora às 9 da manhã, viaja para Brasília, logo após a partida volta com a equipe para o Rio de Janeiro, porque amanhã tem treino de novo. É claro que é um clássico, é importante ganhar, mas a cabeça do Flamengo está totalmente voltada para a segunda partida da final da Recopa Sul-Americana, que acontece na terça-feira no Maracanã. Então ele vai ter esse trabalho de ter que pegar vários voos, nada demais, ele ganha para isso e o time precisa treinar. Eu já falei aqui no último vídeo, eu só espero que a ideia de poupar jogadores não seja para que se veja a mesma coisa que nós vimos contra o Palmeiras na Supercopa do Brasil, para que se veja a mesma coisa que nós vimos na primeira partida da Supercopa contra o Independiente del Valle. Esse time tem que jogar, senão não vale a pena você colocar apenas um time alternativo no Campeonato Carioca para sofrer para ganhar também, correndo o risco de perder, enquanto os jogadores titulares treinam e ainda assim não desempenham uma boa performance nos jogos mais importantes. Então treino daqui a pouquinho para ver se consegue melhorar esse time. Agora é o seguinte, gente, Matheus França, garoto de 18 anos, depois de muitas investidas da Europa, o Flamengo resolveu renovar com o jogador, 18 anos, tem contrato agora com o Flamengo até dezembro de 2027, teve um aumento salarial,
e também uma multa rescisória que agora chega a casa de R$ 1 bilhão. Claro que na prática essas multas dificilmente se concretizam, né? Mas é uma forma de resguardar o Flamengo. Houve uma postagem ontem nas redes sociais, eu achei correto manter o jogador, até porque com dinheiro o Flamengo tá, e não adianta nada você ficar se desfazendo de jogadores, especialmente quando você está com uma escassez de jogadores ali numa possível substituição de Arrascaeta, de Everton Ribeiro, vender e não trazer ninguém. Então mantém o cara aqui, quando surgir uma proposta interessante, mais interessante do que aquelas que o Newcastle e o Bayer Leverkusen apresentaram, o jogador certamente vai seguir o seu caminho, ele que é muito talentoso. Agora, falando sobre retorno de Dorival Júnior, o Dorival Júnior tem sido muito pedido aí por parte da torcida do Flamengo, já falei sobre isso. Assim que o nome dele ficou entre os 10 mais comentados no Twitter, eu falei, gente, vocês acham mesmo que essa diretoria vai dar o braço a torcer e ir até o Dorival Júnior pedindo para ele voltar? Você acha mesmo? Não é perfil dessa diretoria. E claro, eu falei inclusive que se eu fosse o Dorival só voltaria ganhando 3 milhões por mês. Porque eu não sou bombeiro, para só ser chamado quando tem fogo. E apagar e depois ser enxotado do time. E aí surge uma informação de que pessoas ligadas ao Dorival Júnior disseram que para o Flamengo ele não volta, vou repetir, para o Flamengo ele não volta enquanto o Flamengo for encabeçado por Rodolfo Landim e também Marcos Braz, Bruno Spindel. Existe uma mágoa, um problema, evidentemente, com essa diretoria. E agora, se você tinha esperança de que o Dorival pudesse voltar, tire o seu cavalinho da chuva, porque, como eu falei, isso dificilmente vai acontecer. Agora, falando sobre Mauro César Pereira. Quando o Mauro César Pereira fala, as opiniões são muito divididas, não é? É até ilusão achar que a torcida do Flamengo toda está com ele, porque nem sempre a galera concorda com tudo que ele fala. Ele detonou influenciadores digitais do Flamengo, dizendo que eles se alimentam da crise. Eu concordo com a maioria das opiniões do Mauro César Pereira, já quero falar isso aqui. Eu concordo, gosto da forma dele de se expressar, inclusive ele me lembra muito meu pai. Sem papas na língua, doa quem doer, tem que falar a verdade. Eu acho que ele fala a verdade na maioria das vezes. Mas, em certos momentos, eu tenho que ponderar também que a opinião do Mauro César Pereira tem uma certa dissincronia com a postura dele. Ele pesa muitas vezes a opinião dele mais para um lado do que para o outro. Isso fica muito evidente com o passar do tempo. Então, claro, ele critica aqui pessoas, de modo geral, o que eu também acho ruim, que trabalham passando informações sobre o Flamengo, criando conteúdo sobre o Flamengo, eu prefiro dizer assim. E aí ele falou o seguinte: ainda que o cara seja jornalista, ele pode ter só o diploma de jornalista, mas o que ele faz é fanfarronice, é o que ele disse. Ele falou o seguinte, falou que a diretoria deveria ter uma posição muito firme em relação a isso, para que o técnico, seja ele qual for, possa trabalhar, porque é inacreditável. Aí ele fala sobre a questão do jornalista. Bom, eu concordo que o técnico do Flamengo tem que ter tranquilidade. Inclusive o Felipe, que hoje treina o Bangu, já jogou no Flamengo e é ídolo do Vasco, falou que a pior profissão do mundo é ser técnico do Flamengo. Se ele falou isso é por uma razão, né? Agora, o Mauro César Pereira, ao falar do Renato Gaúcho, independentemente dele chegar no clube, ainda que ele não sequer vinha estar no clube, ele já critica o Renato Gaúcho. Isso aconteceu antes dele ir para o Flamengo. Isso aconteceu antes dele ir para o Grêmio, lá em 2017. É só, gente, a gente voltar, aqui mesmo na internet, eu fui buscar, matéria de 2017, matéria de 5 de setembro de 2017, aqui, Mauro César detona influenciadores digitais e vê rabo preso com a diretoria. Aqui você já evidencia que existe um problema, sim, entre Mauro César Pereira e alguns influenciadores. Embora o próprio Mauro César Pereira tenha canal no YouTube. E aqui em 2017, ele deu aqui uma grande declaração dizendo que critica quem tem que criticar quando acha interessante. Só que ele fala que às vezes ele erra também. E ele fala o seguinte: em alguns episódios acertei, em outros errei. Como ao não apostar, presta atenção, como ao não apostar no sucesso de Renato Gaúcho em sua volta ao Grêmio no ano passado. Aqui era 2017, ele estava falando de 2016. Ou seja, quantas e quantas vezes você já viu
o Mauro César Pereira criticar o Renato Gaúcho. Essa crítica independe de resultados. Ele falou que errou ao criticar a volta dele ao Grêmio. Depois dessa crítica, ele foi inclusive campeão da Libertadores da América pelo Grêmio. Quando o técnico vai bem, ou o jogador vai bem, ele não dá o braço a torcer. Continua batendo na mesma tecla de que o técnico é ruim, de que o jogador é limitado, etc. Como fazer com o Rodinei, por exemplo, que hoje tanta falta faz ao Flamengo. E quando o técnico vai mal, como aconteceu no Flamengo, principalmente pela perda da Libertadores da América, aí é que ele detona mais ainda. Para quê? Para poder endossar a opinião dele, que é sempre contrária àquele técnico, àquele jogador. Então, a mão pesa muitas vezes mais para um lado do que para o outro. Enquanto, por exemplo, ele tem uma benevolência muito grande com o Paulo Souza e com o próprio Vitor Pereira, ele não tem benevolência nenhuma com o Renato e com outros jogadores e outros técnicos por aí. Então, em razão dessa discrepância nos posicionamentos, na postura que você percebe ao longo dos anos, é que o argumento do Mauro César Pereira ele se enfraquece muitas vezes. Eu não discordo que sim, notícias ruins muitas vezes, de crise, elas geram mais engajamento. Mas o que se faz é também, ao invés de passar pano, informar os torcedores acerca do que está acontecendo. Ou é mentira a gente falar que o trabalho do Vitor Pereira está um lixo? Não é mentira, isso não é alimentar a crise, isso é falar aquilo que os nossos olhos percebem ao olhar para dentro de campo. Bom, já falei sobre o assunto, agora falando sobre Gabigol, para poder finalizar o nosso vídeo. Gabigol é destaque em página internacional e destaque ao lado de Messi e Mbappé. Ele foi destaque num perfil do Instagram que conta com mais de 60 milhões de seguidores. É o perfil 433. 433. Fez uma publicação com as principais estrelas do futebol mundial e incluiu uma foto do ídolo rubro-negro, né? O cara que tem que jogar para sempre no Flamengo. Esse perfil postou uma legenda: apenas alguns jogadores que encontraram o amor verdadeiro. E aí postou várias estrelas, perdão, gente, estou me recuperando ainda, tá? Da rinite que eu tive. Várias estrelas beijando troféus. Aí tinha o Lionel Messi, o Karim Benzema, o Mbappé, Cristiano Ronaldo, Franck Ribéry e o Gabigol também, celebrando títulos pelo Flamengo. Ele que tem 11 ao todo, né, desde 2019. Então, Gabigol sendo notícia também internacionalmente, pro ódio daqueles que odeiam o Gabigol. Todo mundo que já tomou o gol do Gabigol odeia o Gabigol. Todo mundo que não é torcedor do Flamengo odeia o Gabigol. Isso é a coisa mais natural do mundo. Gente, vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que curtiu esse vídeo. Se não curtiu ainda, já deixa a curtida. Siga o canal Doian Saudações Rubro-Negras aqui no YouTube e também lá no TikTok. Estamos crescendo todos os dias, muito com o apoio de vocês. Eu volto em uma próxima oportunidade. Isso aqui é Flamengo. Saudações Rubro-Negras. Fui!